Bom dia, queridos irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós nesta manhã e que mais uma vez nós possamos nos deleitar na palavra dele e estarmos todos juntos para que naquele grande dia também possamos estar todos juntos ali vendo Jesus dizer assim: Vinde benditos de meu Pai. Nesta manhã eu quero falar com vocês aqui um pouco sobre o capítulo 6 de Efésios, se você quiser abrir. Nós vamos falar um pouquinho ali sobre alguns textos e eu vou destrinchar um pouco de todo o capítulo 6 ali, de Efésios 6. Alguns ensinamentos que temos para os dias de hoje. Só quero pedir para o pastor ou a Rose deixar aí mas acho que eu também estou como host aqui. Peraí, o microfone aberto. Fechou. Então, eu quero falar com vocês hoje a despeito da presença de Deus dentro do nosso lar, a presença de Deus dentro da nossa família. E é um assunto muito pertinente para este momento em que nós estamos vivendo, porque o inimigo, ele tem agido dentro das famílias e nós temos percebido que cada dia mais ele tem colocado o seu dedinho dentro da casa das pessoas, tem feito com que casais se separem, tem feito com que filhos sejam cada dia mais rebeldes, tem feito com que tenhamos pais implacáveis e também filhos rebeldes. Isso tem feito com que as famílias sejam destruídas. E, a despeito disso, a Bíblia ela vai dizer que, aqui no início do capítulo 6 de Efésios, ela diz assim, olha, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. E aí o verso 4 vai dizer, e vós pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui há um chamado tanto para filhos como também para pais. O chamado dos filhos é para que eles cumpram o mandamento, para que seja de longa vida. Aqui Paulo ele afirma sobre a promessa de Deus que está no mandamento. Mas ele também diz, pais, não provoquei os vossos filhos a ira. É um desafio criar filhos, é um desafio no mundo de hoje, aonde a maldade tem tomado conta de praticamente do mundo inteiro, e é tão difícil as influências que o inimigo tem colocado, e uma das maiores influências que o inimigo tem colocado é de que ele não existe, ou de que tudo é relativo, ou de que não existe uma verdade presente. E cada dia mais, a ideia de Satanás como aquele satanazinho cômico, né, com um tridente na mão, tem ficado aí diante das crianças, né? Agora, no último Halloween que teve aqui no Brasil, as crianças se fantasiando ali, e eu passava pelos pontos de ônibus, e quantas vezes eu não vi crianças vestidas ali, né, com aquela roupinha de Satanás com um tridente na mão, como se fosse algo normal, mas o inimigo tem feito com que as pessoas ignorem a sua existência. E ao ignorar a existência de Satanás, as pessoas também têm ignorado a origem do pecado, porque se não existe Satanás, também não existe pecado, e, consequentemente, as pessoas não vão ir atrás de uma verdade, as pessoas não vão ir atrás de entender o conflito que está acontecendo. E eu acho que essa é uma das maiores enganações que Satanás tem colocado diante das famílias e também dentro da casa das pessoas, assim como também do mundo. E se tudo é relativo, se não há mal, se não há pecado, e não havendo pecado e nem mal, qual é a necessidade de termos então um Salvador? Então, existe um grande perigo
nesse engano de muitas vezes acharmos que tudo é relativo, mas nós precisamos entender que nós estamos diante de uma guerra do bem contra o mal. E nós não podemos ignorar a existência de Satanás e nem também os enganos que ele tem colocado sobre a terra. Ignorar a existência de Satanás ou deixar com que muitas coisas entrem dentro do nosso lar é a mesma coisa de nós ficarmos neutros diante de uma guerra que está acontecendo. É como se estivéssemos frente a frente com o inimigo, mas sem nos vestir de nenhuma armadura diante das flechadas que o inimigo tem tentado dar. A pergunta que eu quero fazer para iniciar o sermão desta manhã é: o que você tem feito para que o inimigo não entre dentro do seu lar, não entre dentro da sua casa? Ou talvez para que o inimigo também não entre dentro da sua vida? Quais são as armas que você tem usado? E Paulo aqui, nos próximos textos, ele vai destacar um pouco do casamento, né, como um símbolo entre a união entre Cristo e sua igreja. Paulo ele também reforça a importância de que um lar cristão ele seja bem estruturado, filhos e pais cumprindo o seu papel, né, diante desse conflito do bem contra o mal, para que a família possa ser uma bênção para o mundo. E como servos de Cristo, ele também diz que nós somos chamados a fazer a vontade de Deus de coração, fazendo segundo a vontade de Deus, mas ainda que ninguém esteja vendo, servindo a Deus de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Sabe? O nosso lar, além de ser um centro de convivência, onde nós vamos ali para comer, para dormir, estamos ali juntos conversando, o nosso lar também deve ser uma escola para a vida. O nosso lar também deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. E, queridos, a Bíblia, ela nos traz algumas escalas de prioridades, né? E dentro dessas escalas de prioridades, eu destaquei aqui três, né? Que é aquilo que a gente sempre diz por aí, né? Deus, família e também trabalho e as demais coisas, né? E a Bíblia, ela também destaca essas prioridades, né? A primeira prioridade a gente encontra lá em Mateus 6:33, que vai dizer, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida. A segunda prioridade também a gente encontra em Josué 24:15, aonde Josué fala veementemente, né? Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Assim como também as palavras do próprio Paulo, né? Quando ele afirma, ora, se alguém tem cuidado dos seus, especialmente, não tem cuidado, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, eles têm negado a fé, né? E é pior do que um descrente. A terceira prioridade, que é o trabalho, né? E também as outras coisas, elas devem ser meios também pelos quais eu e você nós adoremos a Deus, para que o nome de Deus também possa ser louvado através dos nossos recursos, através dos nossos bens, através dos nossos talentos, e desta maneira, né, todos nós somos beneficiados, a nossa família é beneficiada, a igreja é beneficiada, o mundo é beneficiado por conta da presença de cada um de nós. Porque a Bíblia também vai dizer lá em Mateus que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, há um chamado de coragem para mim e para você nesta manhã, de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque diz que quando seguimos essa sequência, cientes do conflito pelo qual todos nós estamos inseridos, a Bíblia vai dizer aqui em Efésios, capítulo 6, verso 10, que quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e também na força do seu poder. Então, quando nós entendemos que nós estamos inseridos nessa guerra do bem contra o mal, nós seguimos essa
essa regra de prioridade, colocando Deus acima de todas as coisas, levando aqueles que são nossos para dentro da casa de Deus, ensinando e também admoestando os filhos, né, nos caminhos do Senhor, assim como também pais que não provocam a ira sobre os seus filhos, nós somos fortalecidos na força do poder do Senhor. E o texto vai continuar dizendo que tomando a armadura de Deus para podermos resistir contra o mal. E depois de termos vencido tudo, permaneceremos o quê? Inabaláveis. O desejo de Deus é que nós coloquemos a nossa vida e a nossa família diante dele, para que diante das forças do mal nós permanecermos inabaláveis e também sermos persistentes em estar ao lado de Jesus. E você deve perceber que Paulo, ele não diz assim, olha, tomai sobre vós somente metade da armadura de Deus, mas ele diz assim, olha, tomem toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Ele não diz só uma parte dela, mas ele também reforçou isso duas vezes. Ele fala que nós devemos tomar a armadura de Deus no verso 11 e também no verso 13. E cada parte dessa armadura que é descrita aqui no capítulo 6, ela é indispensável para a nossa vida. Ela é indispensável para a vida do cristão. E eu quero, de maneira muito resumida, aqui, falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas que Paulo ele destaca aqui, né? A primeira coisa está ali no verso 14, aonde diz assim, olha, estáis pois firmes cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, ali ele fala sobre o cinto da verdade, né? O cinto é o que mantém a veste do soldado em seu devido lugar. E, queridos, o cinto da verdade é eu e você carregando a verdade sobre a nossa vida. E nós vamos perceber que se nós não tivermos a verdade, é como se nós estivéssemos sem um cinto. E quando nós não temos a verdade, nós temos uma fé vacilante. Quando não buscamos a Deus todos os dias, quando não vamos buscar essa verdade todos os dias, nós temos uma fé vacilante, de altos e baixos. Claro que todos nós temos momentos de altos e baixos em nossa vida, mas quando não buscamos a verdade, a nossa fé se torna ainda mais vacilante. Ele também vai falar sobre a couraça da justiça no verso 14. E a couraça é a proteção de praticamente todo o corpo ali de um soldado que está na guerra. E essa couraça, ela é um simbolismo sobre a justiça de Cristo que é imputada em nós. E é interessante destacar a você, queridos, que quando nós utilizamos a nossa própria justiça, a gente fica tão frágil quanto um soldado diante de uma guerra desarmado. Quando nós queremos fazer com a nossa própria força, quando queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, quando, ao invés de colocarmos o controle da nossa vida nas mãos de Deus, queremos tomar o controle em nossas mãos, nós ficamos como um soldado desarmado. Porque nós precisamos que a nossa vida esteja debaixo da presença do Deus eterno. Aí também no verso 15, ele vai dizer assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E quando ele diz calçai o evangelho, né? Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, eu também quero voltar lá para o soldado. Os soldados eles possuem um calçado adequado, resistente às diversas situações de risco que podem acontecer ali na guerra. Os nossos pés representam o serviço missionário e o fato de estar calçado, a prontidão em aceitar esse chamado. Existe um chamado de Deus que, após nós vestirmos o cinto da verdade, após termos a couraça da justiça, termos a justiça de Deus e também conhecermos sobre a verdade, há um chamado de Deus também para que nós possamos estar prontos para levar essa mensagem a outras pessoas. O cristão que não quer colocar esses sapatos, não quer colocar o calçado da preparação do evangelho, mais cedo ou mais tarde, ele vai descobrir que não vai chegar no céu sozinho.
Nós precisamos pregar esse evangelho a todo mundo. Esse é o chamado de Deus para nós. De nessa manhã também calçarmos os pés com a preparação do evangelho da paz. Nos prepararmos para podermos também falar dessas verdades que fazem parte da nossa vida e que também precisam fazer parte primeiro inteiro do nosso lar. Porque se quisermos falar de uma verdade que não faz parte da nossa vida, talvez nós vacilemos. O convite de Deus nessa manhã é para que vistamos totalmente toda a armadura de Deus, para que quando o inimigo vier com as suas ciladas, quando o inimigo vier com as ciladas do mal, porque o texto bíblico também vai dizer aqui que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa luta é contra o próprio Satanás e seus anjos, que tem tentado destruir a nossa vida. E é por isso que o verso 16 vai trazer para nós que também nós devemos embraçar o escudo da fé. Porque o escudo é o que protege os soldados contra os ataques do inimigo, contra as flechadas que vêm do inimigo. E da mesma sorte, a fé, ela é um escudo que blinda a minha vida e a sua vida do sofrimento e dos pesares, mas também de ser vencidos por eles. Sabe, Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. E por isso, queridos, nesta manhã, Cristo também nos convida a embrasarmos o escudo da fé, para que possamos, então, ao inimigo vir sobre a nossa casa, vir sobre a nossa vida, através da fé, nós estarmos blindados contra esses dardos inflamados do mal. O verso 17 vai falar sobre o capacete da salvação. E ao falar sobre o capacete da salvação, assim como o capacete protege um soldado na guerra, a salvação em Cristo, ela blinda a nossa mente contra as estratégias do maligno. Sabe, neste mundo terrível em que nós estamos vivendo, a esperança tem se apagado dentro do coração de muitas pessoas. Muitas pessoas têm deixado com que o seu coração fique triste, fique mal. Muitas pessoas têm entrado em depressão. Muitas pessoas têm tido transtorno de ansiedade porque falta no seu coração, talvez, a esperança de um dia ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Aqui, o capacete da salvação representa a esperança que temos de ver Cristo voltar. E não é à toa que em Romanos 12, capítulo 2, ali o texto vai dizer que mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos sempre estar em contato com a palavra de Deus. Precisamos sempre estar numa busca constante de Cristo em nossa vida, para que nós possamos então sermos transformados dia após dia, porque somente a palavra de Deus pode transformar os defeitos de caráter que talvez tenhamos. E é por isso que nesta manhã Jesus ele nos convida a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E por último, então, ele vai falar sobre a espada do Espírito. A espada é a única arma ofensiva da armadura. Como também Paulo ele descreve ali em Hebreus 4, verso 12, e ele diz assim que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela faz separação, queridos, entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, entre o justo e o ímpio. Um crente sem conhecimento das Escrituras é um crente indefeso, é uma presa fácil. E por isso, assim como nós temos visto ali no livro Grande Conflito, durante todos esses dias que passamos aqui, nós precisamos entender que se nós estivermos empunhalados da espada da verdade, nós vamos conseguir vencer. Mas também, através desse texto, entendemos que muitas vezes a palavra ela vai machucar, porque o nosso coração, muitas vezes, ele é enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente enganoso.
E por isso, queridos, nós precisamos entender que às vezes a palavra de Deus ela vai nos machucar, mas do mesmo jeito que ela nos repreende, ela também sara a ferida, porque é ela mesma quem fecha, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E então, Paulo, quando chega ali no verso 18, ele apresenta algo mais que deve ser constante na nossa labuta contra o mal. E algo que deve ser constante em nossa vida é que ele diz assim: olha, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que Paulo ele apresenta para nós, além de toda essa armadura, é o poder da oração. E esse verso também ele reforça o verso que está em Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai. Deus está a cada dia, queridos, a cada dia, nos oferecendo a sua armadura como um privilégio gratuito. Todos nós temos esta armadura de maneira gratuita e ela está disponível a cada um de nós. Eu tenho dito durante muitos dias em minhas pregações isso. O poder de Deus está disponível para nós e você vai ver eu repetir isso. Deus está com as suas mãos estendidas para que possamos levantar as nossas mãos e também pegarmos na mão de Deus, para que ele possa nos levantar. E nesta manhã, mais uma vez, Deus ele faz um convite a mim e a você de nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer contra as ciladas do inimigo, para que possamos permanecer inabaláveis diante das ciladas do mal. Mas para isso, queridos, nós precisamos fazer calinhos nos nossos joelhos. Precisamos colocar a nossa vida diante das mãos de Deus, nos revestindo de toda a armadura, porque nós precisamos vigiar e orar. E diante dessa armadura que está diante de nós, gratuitamente, para que nós possamos vestir. Nessa manhã eu quero perguntar para você qual é a sua decisão? Qual é a decisão que você vai tomar no seu coração? Eu espero, querido, que a decisão que você vai tomar no seu coração nesta manhã é de dizer: Senhor, eu quero me revestir de toda a armadura de Deus, para que nesse dia eu possa vencer nessa guerra do bem contra o mal, porque o Espírito do Senhor vai estar ao meu lado. Sabe, nós não podemos sair hoje daqui sem essa santa e sem essa eficaz proteção de Deus. Ao contrário do que o mundo tem dito por aí, que tudo é relativo, ou que o inimigo não existe, a Bíblia diz totalmente ao contrário disso. Existe sim um inimigo feroz querendo nos destruir, existe um adversário atrás de nós. E, portanto, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo é o vosso adversário. Anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, queridos, que no retorno de Cristo eu e você possamos fazer parte do exército triunfante de Deus. Aqueles que vão permanecer firmes, porque aqueles que permanecerem firmes até o fim receberão a coroa das mãos do próprio Deus. E Paulo termina o texto dizendo, termina o capítulo dizendo: a graça de Deus seja com todos os que amam sinceramente o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesta manhã, será que quer você se revestir de toda a armadura de Deus? Eu quero dizer que o poder de Deus está disponível e a armadura de Deus também está disponível para que nós possamos vencer mais um dia ao lado de Deus. Que nós possamos colocar essa armadura e também calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho para, nesse dia também, apregoarmos a mensagem de Deus a todas as pessoas. Que o nome de Deus possa ser louvado, que você seja edificado pela palavra de Deus nesta manhã e que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de nós. Neste momento, a irmã Marta Ladeira, ela vai orar e que ao irmã Marta Ladeira orar, você possa pedir a Deus para que ele revista a sua vida e revista também a vida de toda a sua família da armadura de Deus, para que possamos vencer todas as ciladas do mal. Que o nome de Deus possa ser louvado. Nós vamos ouvir neste momento e vamos orar junto com a irmã Marta Ladeira. Tá me ouvindo? Sim, pode orar, irmã.
Ok. Querido bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos, porque a sua misericórdia se renovou na vida de cada um de nós. Pai, eu principalmente, quando eu ouço essas mensagens, Senhor, toca o meu coração. Eu vejo, Senhor, quanto eu falhei na minha vida. Eu entrei nessa guerra, Senhor, sem armadura. Por isso que eu machuquei, por isso que eu estou ferida, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que ainda há tempo para eu revestir dessa armadura, para que eu possa, Senhor, resistir às artimanhas do inimigo, Senhor, aqui no meu lar. Pai, eu procurei fazer somente as coisas, Senhor, lutar sozinha com os meus filhos no meu lar, Senhor. Eu não busquei, Senhor, a prioridade na minha vida. Mas aqui estou, Senhor, para te pedir, me ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ajude, Senhor, a colocar-te em primeiro lugar na minha vida, no meu lar. Que os meus filhos, Senhor, possam sentir a necessidade de buscarmos a ti em primeiro lugar. Pai, traga os meus filhos de volta para ti, Senhor. Mas que através de mim, Senhor, eles possam sentir desejo e vontade de fazer a tua vontade. Eu sempre me preocupei, Senhor, em levar para a igreja, em colocar na escola adventista. E para isso, Senhor, eu tive que lutar muito financeiramente. E eu me preocupando com a luta financeira, Senhor, eu esqueci o principal, de colocar nas tuas mãos. Por isso, Pai, me ajude. Me ajude, Senhor, a trazer de volta os meus filhos. Mas, em primeiro lugar, Senhor, que eu possa me fortalecer, que eu possa, Senhor, usar a sua armadura, para que eu esteja preparado, Senhor, que meu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, para que os meus filhos sintam, Senhor, vontade, desejo, Senhor, de buscar a Ti cada vez mais. Pai, eu estou colocando na mão dos meus filhos, cada um deles, o livro Grande Conflito. Que eles tenham vontade, desejo, Senhor, de ler esse livro. Não só na mão deles, Senhor, mas eu já coloquei na mão de alguns americanos, Senhor, inclusive o Mr. Morris. Ele ficou muito feliz ao receber este livro, Senhor. Que ele possa ler esse livro, Senhor, e no leito de dor onde ele está, Senhor, ele possa fazer um concerto contigo, que ele possa te conhecer a ti mais e mais. Para isso, Senhor, eu quero que tu me uses para isso, Senhor. Pai, queira ser com cada um que aqui está. Cada um de nós temos um desejo no coração, Senhor. Mas eu sei que o desejo maior, Senhor, é de estar contigo no céu, é de estar com a nossa família, Senhor, reunida naquele grande dia. Por isso, Senhor, eu quero pedir uma bênção especial para cada um dos pais que aqui estão, dos avós que aqui estão, Senhor, que oram pelos seus filhos, pelos seus netos. Senhor, que sejam tocados esses filhos pelo poder do Espírito Santo. Que eles possam sentir vontade, Senhor, desejo de voltar a Ti, de se preparar para este grande evento, Senhor. Eu quero também pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a Mara, Senhor, uma amiga muito querida de tantos anos, Senhor. Tu sabe a necessidade, Tu sabe a vida dela, o que ela precisa, Senhor. Esse filho dela, o único filho, Senhor, que ele possa, o Nicolas, voltar para Ti, Senhor. Que ele possa sentir vontade, desejo, Senhor, de voltar à igreja e fazer parte deste grupo, Senhor, juntamente com todos os nossos filhos. Pai, o motivo principal que aqui estamos, Senhor, é para que nos revestirmos da Tua armadura, para revestirmos, Senhor, do Espírito Santo, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, colocar a prioridade na nossa vida, que é Ti.
para que nós possamos estar fortes, firmes, Senhor, naquele dia. Perdoa os meus pecados, aumenta a minha fé, Senhor, e me ajuda, Senhor, a ser usada por Ti, a ser habilitada por Ti, Senhor, para trazer almas para Teu redil, para que naquele dia, Senhor, nós possamos estar contentes, felizes, Senhor, aguardando a Ti e dizer: aqui está, Senhor, a nossa família, aqui estão os filhos que Tu nos deste. Ajuda-nos, Senhor, para isso. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos fortalece hoje, porque o amanhã para nós é desconhecido e o passado já passou, Senhor. Mas que hoje nós possamos estar revestidos da Tua armadura, Senhor, para que os dardos do inimigo não venham afetar a nossa casa, não venham afetar a nossa vida, Senhor. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, nesta manhã, nosso coração se alegra porque entendemos que existe um Deus que sempre está ao nosso lado. Nosso coração se alegra, Senhor, porque a tua palavra, ela continua a tocar o nosso coração. Nós estamos felizes nessa manhã porque o teu Espírito está no meio de nós. E por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero pedir ao Senhor que tome a vida da irmã Irene em tuas mãos, para que o Senhor continue, ó Pai, a apacentá-la. E também, ó Pai, ajudando a irmã Irene com as dificuldades que ela tem diante de sua vida. E Pai, assim como a irmã Irene tem trabalhado para a tua causa, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor trabalhe também para a causa dela, ó Deus. Assim também, Senhor, queremos entregar em tuas mãos a vida da irmã Marta Ladeira, que também acaba de orar aqui no Go Six. Essas irmãs sempre estão disponíveis, ó Deus, para poder orar, para poder estar aqui trabalhando em tua causa. E assim, ó Deus, como elas têm trabalhado para a tua causa, te pedimos nesta manhã que também trabalhe para a causa delas, ó Pai. Tome estas irmãs em tuas mãos, Senhor, para que elas possam continuar sendo bênção onde quer que elas forem. E Pai querido, nesta manhã queremos pedir uma bênção especial sobre o nosso lar, sobre a nossa família, que o teu Santo Espírito seja derramado dentro da nossa casa, que o teu Santo Espírito neste momento também possa ir de encontro aos filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa fazer a obra que estes filhos teus necessitam, para que as escamas sejam tiradas dos olhos e eles possam enxergar que falta muito pouco para o Senhor voltar nas nuvens dos céus. E por isso, Senhor, dá poder que vem dos altos céus, dar-nos a armadura de Deus que acabamos de ler em tua santa palavra. Mas, Pai, também dar-nos forças para que nós possamos colocar os nossos joelhos no chão e pedirmos ao Senhor para que o Senhor possa realizar os milagres e dar-nos fé, Senhor, para acreditar no milagre, mesmo quando o milagre não está diante dos nossos olhos. Pai, nós acreditamos que o Senhor já tem trabalhado no coração desses filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Nós também, Pai, acreditamos que o Senhor tem trabalhado dentro do nosso lar, mas pedimos nesta manhã a proteção que vem do céu sobre a nossa vida. E por isso, Senhor, nos revista de toda a armadura de Deus. Nos revista, ó Pai, para que as ciladas do mal não tomem a nossa vida, para que o desânimo não venha sobre nós, mas que o poder do Senhor e a alegria que vem do céu e a paz que excede todo entendimento esteja sobre a nossa vida. E por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos batize todo o Go Six nesta manhã com o poder do teu Santo Espírito. É por isso que todas as manhãs estamos aqui, Senhor, buscando a tua palavra, porque queremos ser batizados pelo teu Santo Espírito. Então, Senhor, derrame mais uma vez porção sobre nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de retidão e também de santidade ao teu lado. Porque só vamos conseguir fazê-lo, Senhor, se o teu Santo Espírito estiver dentro do nosso coração. Então, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, estudando a tua palavra. E queremos, ó Deus, entregar todos os irmãos que estão aqui nesta manhã, assim como também todas as famílias que estão aqui em tuas mãos. Nos dê um bom dia em tua presença.
que possamos ver, que possamos sentir a presença dos santos anjos ao nosso lado, que possamos ver os milagres que Deus irá fazer em nossa vida hoje. Porque o Senhor age também nas pequenas coisas, assim como o Senhor age nas grandes coisas. E por isso, Senhor, nós queremos pedir e agradecer tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, que a comunhão do Amém, Espírito Santo pastor. estejam com vocês.